Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade, fruto da tua luz. Onde encontrar desespero, que eu leve a esperança, o teu nome, Jesus. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde, ao encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar, me dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos ao nosso serviço cristão da Palavra de Deus, onde nós hoje queremos falar no Evangelho de Jesus Cristo de São João, no capítulo 16 a 13, para as pessoas que querem ver a sua Bíblia, no capítulo 13, do verso 16 a 20. E nós vamos aprender algumas lições e vem de Jesus Cristo, a verdadeira Palavra de Deus, a palavra interna. E nós hoje precisamos de ouvir essa palavra
Nós hoje que vimos o sofrimento que existe pelo mundo fora, e nós podemos ver pessoas com tanta fome e sede da palavra de Deus, mas rejeitam os seus ensinos, rejeitam Deus próprio na sua vida. E hoje nós queremos para que os nossos irmãos e irmãs abram o seu coração, a sua mente, os seus ouvidos, para ouvirem as palavras de Jesus Cristo, que eu vou ler agora para todos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 13, versos 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, podereis pôr em prática e sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está nas Escrituras. Aquele que come o meu pão levantou-se contra mim e o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, para que Deus abençoe a leitura da sua palavra de hoje. Hoje nós entramos neste ensino que vem da última ceia de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo próprio lavou os pés dos seus discípulos. Jesus Cristo mostrou o que era ser servente, o que era ser membro de um corpo poderoso, o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja do mundo, a igreja pelo mundo fora. Falando na igreja, quer responder à pergunta desta semana. Quase sempre pessoas mandam por entre meio do computador certas perguntas, e esta pergunta é: não é verdade que Jesus disse que creio numa igreja única, católica e apostólica? Bem, essas palavras não estão declaradas na Bíblia que ele acreditou na igreja católica e apostólica, mas se nós lermos a Bíblia, nós sabemos que ele foi o fundador da igreja católica e apostólica. Mas há duas igrejas diferentes. É a igreja católica e apostólica, que segue o ensinamento bíblico e unicamente bíblico, que hoje em dia é mais conhecido pela igreja evangelista, que é a igreja universal, que é a igreja em todo o mundo. E há uma outra igreja católica, o que é pequeno, que é a igreja católica romana. Jesus fundou a igreja católica e apostólica, e a igreja católica romana foi fundada pelo rei Dom Constantino. É a diferença cá entre as duas. Uma segue o catecismo e outra segue a Bíblia Sagrada. Mas, para não haver confusão, são duas igrejas diferentes. Por causa disso, nós podemos ver nas igrejas cristãs que dizem que Jesus, que acreditou, que disse aos profetas, eu creio numa igreja católica e apostólica. É diferente do que a igreja católica e romana, só para haver esse entendimento. É a resposta desta semana. Portanto, vamos a uma coisa aqui que é muito importante, o que Jesus disse. Jesus Cristo, quando diz, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. São palavras que nós devemos guardá-las com toda a importância na nossa vida, porque são palavras internas, palavras da salvação. Jesus queria dizer que nós não temos o poder em mudar, transformar a palavra de Deus, aquele que nos enviou. Por causa disso é que ele disse, em verdade vos digo, o servo é aquele que diz que sim a Deus. Por causa disso nós vamos no início do Novo Testamento. Quando o anjo visitou Maria, Maria disse, aqui tens a tua serva. Quando nós respondemos aos ensinos de Jesus Cristo, nós podemos dizer da mesma maneira, aqui tens o teu servo ou serva, porque nós estamos dispostos a servir a Deus. Mas nós não somos maiores do que Deus. Por causa disso é que é tanto importante estas palavras do Evangelho. O Evangelho de hoje faz parte da última ceia a qual Jesus lavava os pés dos seus discípulos. Um gesto exemplar
de humilde serviço. Os discípulos, na pessoa de Pedro, recusavam em aceitar o Mestre Jesus de lavar os pés. Este gesto foi uma quebra grande em autoridade. Quem é que tinha autoridade? Se não era Jesus próprio. Mas Pedro rejeitou em que Jesus lavasse os seus pés. Ele disse: não lavas os meus pés. Jesus disse: se eu não te lavar os pés hoje, tu não és meu discípulo. E Pedro disse: então lava-me todo. Jesus disse: não. Eu estou dizendo os pés. Por muitas vezes nós queremos acrescentar. E é por causa disso que a minha missão tem sido, desde o início, em estudo bíblico, estudar a Bíblia Sagrada, para que a gente não se espalhe, para que a gente não queira acrescentar, nem tirar do que os ensina Jesus Cristo. Não faz sentido. Jesus Cristo disse que ia lavar os pés, que era um exemplo. Mas Pedro queria mudar esse exemplo. Além que Pedro, que podia ser boa pessoa, dizer: não, eu não sou digno em tu lavares os meus pés. Por muitas vezes nós queremos parar o trabalho de Deus, a missão de Deus na nossa vida. Ou porque nós não somos merecedores, ou porque nós não conhecemos, ou porque nós queremos ir de outra maneira, mas nós também temos essa mesma atitude, por muitas vezes, quando nós ouvimos as palavras de Deus. E nós vamos ver que o significado destas palavras, que são muito importantes para nós, é que nós, como Pedro e os discípulos, pensavam na sociedade, na organização, nas coisas sociais. Eles se esqueciam da importância em seguir Jesus Cristo, porque eles estavam naquele sistema religioso e tinham os seus privilégios e as suas vontades, e nós também hoje continuamos, e é normal, em nós ter desejos, em nós ter sonhos que nós sonhamos da nossa vida. O que é que nós queremos que a nossa vida se torne? O que é que a gente deseja e queremos para os nossos filhos? Tudo isso é normal. Tudo isso é normal. Mas Jesus recusou-se em aceitar aquela mentalidade deles. E Jesus queria os ensinar umas pistas mais compreensíveis e mais realidade para a maneira diferente de viver. Isso é o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos faz, nos abre os olhos para que a gente veja uma vida diferente, uma coisa diferente. Eu vejo por muitas vezes a fome e a sede que existe no ser humano para a verdade da palavra de Deus. Mas nós também podemos ver pelo mundo que o inimigo nos ataca, o inimigo nos separa da palavra de Deus. O inimigo abre portas. O inimigo põe situações na nossa vida para que nós acreditemos na maneira em que ele quer nos separar de Deus, e nós muitas vezes corremos esse risco, porque a vida se torna mais fácil. É assim nós parecemos que a vida se torna mais fácil. Se vocês sabeis isto e se puderes pôr isso em prática, então vocês serão felizes. Em outras palavras, se nós não colocar as palavras de Jesus Cristo em prática, nós nunca seremos felizes. Há sempre aquele desejo de uma coisa na nossa vida que por muitas vezes nós não compreendemos o que será que nós queremos. Às vezes nós ficamos tristes, nós ficamos só, nós ficamos tão preocupados com tantas coisas na vida que acontecem na vida, e por muitas vezes nós pensamos e nós não podemos descobrir porque é que eu me sinto desta maneira. A palavra de Deus nos diz que se nós não tiver Deus conosco, se nós não recebermos o Espírito Santo, a nossa vida tem um vazio que não pode ser preenchido por outro ninguém, senão por Jesus Cristo próprio. Qual é a coisa que te impeça em receber Jesus Cristo? Qual é a coisa que te para em seguir os seus ensinamentos? Sem dúvidas. Qual é aquela coisa que nós nascemos, nós aprendemos, nós se habituamos, se acostumamos a uma cultura que nos impeça em nós abrir os nossos olhos e conhecer a verdade?
como a Bíblia diz que nós vivemos cegos espiritualmente. Nós podemos ver o mundo, nós podemos ver a criação de Deus, mas nós não podemos imaginar o poder do Criador de tudo isto. Aquele Criador que nos criou. Aquele Criador que criou o céu, a lua, o sol, o mar e a terra. Aquele que criou a mim e a ti. E aquele que nos convida para nós compartilhar com Ele. Por causa disso, Ele ligou que, em verdade vos digo, o servo não está acima do Senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Para dizer que não há mensageiro da palavra de Deus que seja maior do que Deus, que possa transformar, mudar ou qualquer coisa dos ensinos de Deus. Mas nós, para ser mensageiro e não ser maiores do que Ele, nós temos que seguir os seus ensinos. Nós estamos aqui numa continuação dos ensinos de Jesus Cristo pelo mundo fora. E como havia tantas gerações, há 2000 anos Jesus estava pregando. E hoje Ele escolhe pessoas para pregar os seus ensinos, a sua palavra. E é por causa disso, se vocês sabeis disto e puseres isto em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Este serviço, este sermão, não é para todos. Este sermão é só para aqueles que querem conhecer quem é Jesus, querem seguir Jesus, querem transformar a sua vida, querem mudar a sua vida para o melhor, para serem felizes, como diz no Evangelho de hoje. Este Evangelho é para aqueles que estão tão preocupados nas suas casas com medo do dia da manhã. O que é que nos vai acontecer? Há pessoas hoje em dia, pais, estão preocupados com os seus filhos e filhas, que já não têm emprego para mais de um mês. Nós não sabemos bem quando é que as portas serão novamente abertas para eles trabalharem, para eles irem para o seu emprego. Tantos pais e filhos e filhas e mães, avós e avós, irmãos e irmãs chorando por algum membro que partiu deste mundo. Tantas pessoas chorando por um membro da nossa família que está doente, uma má notícia médica. Tantas pessoas que dizem, eu fazia tudo se eu pudesse mudar a vida de meu irmão. Eu fazia tudo se pudesse curar meu irmão. Eu fazia tudo se eu pudesse modificar a minha vida para ter uma vida mais feliz. Mas nesta vida há uma coisa que nos impeça. Há uma coisa, e é isto que eu falo muitas vezes, porque é esta a minha missão, é esta a minha chamada por Deus para pregar para todos vós. Há um caminho que é mais reto. Há uma vida que é mais confortável. Uma vida mais forte em fé. Uma vida mais luminosa, corajosa e cheia de paz, que é quando nós andamos com Deus. Mas como disse Jesus, nós não podemos só pensar ou falar, nós temos que as pôr em prática na nossa vida. Ainda hoje estava a falar com pessoas na casa dos idosos e quebra o nosso coração em ver tantas dificuldades. Todos os dias eu falo com filhos e filhas, pessoas que estão na casa dos idosos, que os filhos e filhas não podem ver. E como eu já disse aqui de antes, nós somos registados pelo estado de Massachusetts. E por causa disso, nós estamos registados em ser ministros da casa dos idosos, dá uma oportunidade e uma porta aberta para que as casas dos idosos não possam negar
os meus serviços, ou não posso negar a minha presença em falar com as pessoas, e ao mesmo tempo, pelo entremeio, como de Facebook, nós temos enfermeiras que vão de quarto para quarto para que eu possa falar de cara em cara, assim como estou falando com vocês aqui, para rezar com eles, falar com eles, e ver eles chorar e chorar com eles também. Porque o nosso ministério é para servir. O nosso ministério não é para ser servido, mas para servir a quem necessita, a quem precisa, a quem se aproxima. E como eu digo, eu recebo muitas chamadas de várias pessoas por várias situações na vida. Eu nunca vi tanta fome e tanta sede da palavra de Deus que é agora, nesta presente ocasião, aqui neste país dos Estados Unidos, e também acredito que em outros países que a fome e a sede continua pela palavra de Deus. Mas pela verdadeira palavra de Deus. Não é para que a gente fale sobre Deus, mas que a gente pregue a palavra de Deus, que a gente conheça quem Deus é na nossa vida. Portanto, este nosso evangelho de hoje nos ensina, diante da resistência em acreditar nas suas palavras, ele diz: se compreenderes estas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticares. Jesus diz, só quando nós praticamos. Mas uma vez Jesus diz, na prática dos seus ensinamentos, faz-nos um puxão de orelhas. É preciso não somente crer, mas sim crer e praticar. E parece-me que para muita gente que a dificuldade e a diferença está mesmo nesta situação que nós acreditamos que há Deus, acreditamos que há Jesus Cristo, mas nós não praticamos a nossa vida, nós não vivemos a nossa vida como Jesus nos ensina. Irmãos e irmãs, imagina que hoje o mundo, todo o povo do mundo, o pessoal todo, entrasse de acordo com a Bíblia Sagrada e vivesse no centro do caminho que a vida sagrada nos guia, que a palavra de Jesus nos leva, nós íamos viver num mundo diferente. Primeiramente, um mundo sem violência, um mundo cheio de paz. Um mundo que não é para mim, mas para nós. Um mundo que não é só para nós, mas para todos nós. Alguma vez eu costumo dizer que Deus nos, se a gente fosse para comparar com ferramenta, Deus nos criou para que a gente fosse serrote. O serrote traz para dentro e dá para fora. Mas nós vivemos como enxó, só para dentro e para mais ninguém. Dentro. Nós podemos dizer, eu sou uma pessoa religiosa, eu vou à igreja. A Bíblia diz que nós podemos ir à igreja, nós podemos rezar muitas orações, mas nós não conhecemos Jesus Cristo. Nós não seguimos Jesus Cristo. Nós não praticamos. Porque nós somos a igreja em qualquer lugar que nós estejamos. Para nós que somos a igreja de Cristo, nós que povo cristão, nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós que demos provas que nós somos seguidores de Jesus Cristo, sem vergonha, sem embaraço nenhum do Evangelho de Jesus Cristo. Somos nós que somos convidados para ensinar o Evangelho, para pregar o Evangelho. E nós reparamos e podemos ver. Se não podemos nos tornar um novo Judas. Se a gente não segue Jesus Cristo, nós se tornamos um Judas. Judas, na sua última ceia, já sabia que ia atrair Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando nós não seguimos, praticamos os ensinos de Jesus Cristo, nós temos atraindo Jesus Cristo. Nós o temos vendendo por um tostão. Nós não temos sendo fiéis para a palavra de Deus. Nós somos fiéis ao nosso desejo, ao nosso agrado. Por causa disso, nós podemos ver muitas vezes pessoas que vão às igrejas, pessoas que rezam muito, pessoas que são religiosas 1 hora por semana. Isso não é seguidor de Jesus Cristo. Nas minhas visitas aos idosos, eu reconheço por muitas vezes a falta do amor que insiste
entre pais e filhos, ou seja, entre os filhos e pais, nessa ocasião que nós falamos na casa dos idosos. Não faz diferença como é que o nosso pai nos tratou, a nossa mãe nos tratou. O que faz diferença é como nós cuidamos e tratamos dos nossos pais. A Bíblia não diz para que o pai e a mãe honram os seus filhos, mas nos 10 mandamentos da lei de Deus, Deus diz para que os filhos honrem seu pai e mãe. Por muitas vezes eu faço chamadas para filhos e filhas que os pais gostavam de os ver, para que eles viessem, e alguns vêm, outros não vêm. Nisso eu vou contar-vos uma historiazinha, quebra um tanto do nosso evangelho, mas nós, por muitas vezes na nossa vida, nós temos que ir a diferentes lugares para apanhar o lugar certo. Eu ia a uma casa dos idosos por alguns anos, talvez, se não estou em erro, 4,5, 5 anos, que eu ia a esta mesma casa dos idosos, ainda continuo, agora não, mas eu continuo a ir, esperamos que vão abrir as portas, mas eu ainda hoje estive falando com pessoas desta casa e vendo alguns dos meus amigos e conheci também que já perdemos alguns. O que eu queria dizer com isto era o seguinte: este senhor, infelizmente, também já não está connosco, já foi para o céu. Eu fui talvez por 4,5 anos, 5 anos, e eu visitava este homem no seu quarto, 3 vezes por semana. Era à terça, à quinta e ao sábado. E nós falámos sobre várias coisas, mas um dos assuntos que nós falámos era visitas familiares. Ele não tinha, os filhos não visitavam. E ele dizia, custa-me. Eu disse, se queres eu posso chamar para eles. Não faz bem nenhum, não, pastor, não precisa, não se preocupe com isso. Mas eu sinto essa tristeza, né? De vez em quando, não era todas as vezes, mas de vez em quando eu falava nesse assunto. Um dia cheguei lá, o quarto deste homenzinho, e estava um casal com um filho lá sentado, mas ele a conversar. E disse, quando no geral tinha família, a minha visita era mais curtas, mas ele introduzia-me que era o seu filho, a sua nora, o seu neto, isto. E ele disse que era um prazer em conhecê-los e essa coisa toda. E eu caminhei, fui para outra banda. Na outra semana à frente, eu fui lá e estava o pai, estava o filho, a nora, uma filha, o genro e 3 netos no quarto. Para mim foi uma alegria, sabendo que o Ed também estava contente com os seus filhos. E eu disse que era novamente um prazer em conhecer a filha, o genro, essa coisa toda. E eu vinha saindo para fora e o filho veio atrás de mim. E ele disse, talvez, pastor, queres saber o que é que aconteceu? Eu vou dizer o que é que aconteceu. E ele esteve-me dizendo, ele passava pela casa dos idosos todos os dias do seu trabalho, mas de vez em quando, para ir à estudo, essa coisa toda, ele tinha o filho consigo no carro. Um dia, o filho disse ao pai, 9 anos, o filho tinha 9 anos, e ele disse ao pai, quando tu fores velho, eu não vou te visitar. O pai disse, o quê? Não, pai, quando tu fores velho e estiveres na casa dos idosos, eu não te vou visitar. Filho, o que é que estás a falar? Pai, a gente passa aqui pelo avô e a gente nunca para. Foi nesse dia, até sinto o cabelo arrepiar-me ainda, foi nesse dia que o homem começou a visitar o seu pai. Uma lição de um jovem de 9 anos. Há uma coisa que nós perdemos na nossa vida em ouvir a verdade. Porque a verdade às vezes dói. E muitas pessoas hoje negam a verdade da palavra de Jesus Cristo porque nós aprendemos coisas diferentes. As religiões dizem que nós temos que fazer isto e aquilo para chegar a Deus. A Bíblia diz que não. Deus desceu do céu à terra para vir ao nosso encontro. Só o que nós temos que fazer é recebê-lo como Senhor e Salvador. Não é as nossas obras, é a nossa atitude, é o nosso estilo de vida. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós transformamos a nossa vida, nós queremos viver para Deus. Somos nós que comemos o pão com Cristo e que comemos o pão que é Cristo vivo, que proclamamos a sua palavra,
que é o pão. Mas muitas vezes nós também, como Judas, nós levantamos o nosso calcanhar contra Deus. Nós fazemos certas coisas contra Deus, mas Deus nos convida para que a gente tenha cuidado. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Os discípulos começaram a falar uns para os outros e a perguntar a Jesus: mas não sou eu? E Jesus disse: aquele que me está molhando o pão na minha tigela. E aí Judas reconheceu que Jesus sabia o que estava acontecendo. E também os outros discípulos. Jesus anunciou e disse: o Filho de Deus tem que ser entregue aos mestres da lei, aos judeus, aos religiosos, para morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia. E de novamente Pedro disse: não, mestre, nós te vamos defender. E Jesus disse: vai para trás de mim, Satanás. Estás a querer parar a obra do Senhor. Qual será a lição destas palavras de Jesus Cristo para nós? O que é que nós estamos fazendo na nossa vida, no nosso estilo de vida, que é contra a vontade de Deus? Eu já era uma pessoa dura. Já tinha a minha idade quando eu aprendi a rezar a Deus. E quando era muito novo, eu rezava terços, eu rezava isto, rezava aquilo, mas depois eu aprendi que a oração a Deus não é repetida. A oração a Deus tem que ser sentida do nosso coração. O nosso pedido a Deus tem que ser um pedido verdadeiro, honesto. E nós temos que falar com o nosso Pai do céu como filho ou filha. E não com repetições de orações lindas que nós aprendemos com os nossos avós e com os nossos tios, com os nossos pais. A oração tem que ser aquela oração que Jesus nos convidou para rezar. Quando falares com o teu pai, fecha-te no teu quarto. Quando falares com o teu pai, fala na realidade e não das coisas a teu redor. Não vayas para o pai contar histórias que ouviste de alguém. Se vais para o pai, fala com o pai o que sentes dentro de ti, no teu coração. Eu digo isto porque eu quero que vós, que estão tão tristes, que se sentem só, sentem-se até às vezes em confusão e com medo do dia da manhã, com medo do seu futuro. E o único socorro para a nossa vida é Deus. Ele nos ama de uma maneira tão grande que ele enviou o seu Filho ao mundo. Muitas pessoas dizem: pastor, quem sabe se isso é verdade? É verdade que Jesus veio ao mundo? É verdade que Jesus fez os cegos ouvir, ver, os surdos ouvir, os mancos andar? Ele até trouxe pessoas da morte. Lázaro, a menina de 12 anos. Foi aquele que curou o paralítico. Foi aquele que transformou a água em vinho. Foi aquele que foi pegado na cruz. E ao terceiro dia, o túmulo vazio. E Jesus falando com Maria Madalena. Não há dúvida que Jesus que nasceu, Jesus veio ao mundo, Jesus sofreu a morte para a nossa salvação. E estes ensinos que Jesus, que estas palavras de Jesus que nos fala, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vocês escutem as maravilhas dessas palavras de Jesus Cristo. Para nós, hoje,
Não é para aquele vizinho, não é para aquela vizinha, mas é para ti próprio. Escuta o que Jesus disse. É verdade vos digo. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus fez uma corrente tão forte entre a pregação da verdade e o aceito de nós para a verdade da palavra de Deus. Outra maneira de pôr, pode ser uma pessoa muito boa. E essa pessoa boa vive no mundo por muitos anos. E tu adoras essa pessoa. Já conheces essa pessoa por muito tempo. Essa pessoa é uma pessoa amiga tua. E tu tens grande valor àquela pessoa, tens grande confiança com aquela pessoa. Tudo o que se pode dizer, uma amizade completa. Um dia alguém vai te dizer uma coisa daquela pessoa. Uma mentira. Uma coisa que aquela pessoa nunca fez, nunca aconteceu àquela pessoa, mas alguém começou nessa história e tu começas a olhar para aquela pessoa diferente. Não é porque a pessoa tivesse mudado, a pessoa continua a ser a mesma pessoa, mas tu ouviste qualquer coisa. E o que tu ouviste era uma mentira, mas tu não sabias que era mentira. Nem sabias se era verdade. Ficaste em dúvida. Mas de qualquer maneira vais ficar olhando para aquela pessoa diferente do que olhavas, só porque alguém te disse uma coisa que não tens conhecimento nenhum, mas foi bastante para mudar a tua maneira de pensar daquela pessoa. Quando nós ouvimos coisas a respeito de Deus, se não é a verdade de Deus, se é uma coisa qualquer estudada pelo mundo, homens humanos, homens de religiões que mudam a palavra de Deus para ser benefício próprio, aquele que ensina, tu tens que fazer isto para ser salvo, tu tens que pagar isto para comer na sexta-feira, tu tens que fazer muitas coisas, porque é os costumes e as tradições do mundo. Isso é tudo falso. E por causa disso é que nós olhamos para Deus diferente. Primeiramente, nós olhamos para Deus, depois nós rezar terços e terços, orações, muitas rezas, porque a oração na Bíblia não é reza. Rezas são coisas repetidas. Rezas são coisas que nós aprendemos com outras pessoas. A oração que a Bíblia fala em nós orar a Deus é o que nós sentimos dentro de nós e a necessidade que nós temos naquela ocasião, naquele dia, naquela hora, naquele presente. Muitas vezes pessoas dizem, eu vou rezar para o meu irmão, para o meu pai, o meu marido, a minha esposa, a minha irmã, porque elas têm cancro. Vamos agora um exemplo. Comparava o mundo a comparar com a palavra de Deus. A pessoa religiosa vai para Deus, ou para um santo, ou uma santa, lá como queiram, e vão rezar orações repetidas. Vão rezar muitos terços, muitas orações, muitas rezas. A mesma coisa com aquele que foi rezar ao templo. Mas a pessoa cristã que segue Jesus Cristo, nós se aproximamos de Deus, Pai, obrigado por tudo. Porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Muitas pessoas dizem, não, o que eu tenho foi o meu trabalho. Não, o que tu tens foi Deus que te deu. Acredita ou não acredita, não faz diferença, mas Deus é que te deu. Nós vamos para Deus em oração, nós vamos para Deus, Pai, obrigado por tudo. Pai, tu sabes o meu coração. Tu sabes o que é que eu sinto. Mas eu também conheço a tua palavra e eu conheço o teu desejo. E eu sei que o teu desejo, a tua palavra, que é em eu, não só pensar o que sinto, mas para que eu fale contigo em voz alta. Porque a Bíblia diz que Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer ouvir o nosso pedido, Deus quer ouvir a nossa confissão, seja para perdoar os nossos pecados, ou seja para abençoar uma pessoa na nossa vida.
E nós vamos para Deus. Deus, eu não sei qual é a razão que este meu irmão, irmã, seja o parente que for, se encontra nessa situação. Senhor, eu sei que o teu plano é melhor do que o meu. Ajuda-me a entender a tua vontade. Ajuda para que eu possa conhecer o teu plano na minha vida e na vida do meu irmão ou na vida da minha irmã, porque eu estou confundido. E nesta confusão me faz triste. Além que eu tenho fé em ti, eu acredito em ti, mas esta notícia me entristeceu. Eu sou fraco. E eu preciso da tua força. Eu preciso do teu conforto. Eu preciso da tua promessa. Jesus disse, eu nunca te deixarei, nunca. Orar a Deus, falar com Deus, é o maior alívio que nós podemos ter para a nossa tristeza, para a nossa dor e para a nossa confusão. Por causa disso é que Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, ele disse, se conheceres, não é só em acreditares, mas é em pôr em prática. Quem se imagina superior aos demais está se enganando a si e está se pondo no lugar de Deus. Irmãos e irmãs, nós somos todos iguais. Nós temos uma coisa em comum, nós somos todos pecadores. Não há ser humano, eu vou repetir mais uma vez, não há ser humano que é superior a ti, entre tu e Deus. Só tu é que tens que escolher o teu estilo de vida. Só tu é que podes ir para Deus honestamente, com o teu problema, com a tua alegria, com a tua confusão, ou com o teu conhecimento, seja o que for. Mas fala com Deus honestamente. Porque Ele te conhece, Ele sabe o teu problema, Ele sabe a tua dificuldade, mas Ele quer que tu fales com Ele honestamente. Ele está-te pondo à prova. Qual é a confiança e a fé que tens em Deus? Muitas pessoas me dizem, e muitas pessoas não gostam que eu digo isso, mas eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus, não é para contentar as pessoas, mas eu quero, porque eu sei se vocês seguirem a palavra de Deus, a sua vida será diferente. Vocês vão se sentir melhor, em mais paz, em mais companhia, não vão se sentir só, mas vão sentir a força do Espírito Santo em nós. Por muitas vezes, especialmente a nossa comunidade portuguesa pergunta, mas porquê é que é errado em rezar a imagens? Primeiramente, porque a Bíblia está proibindo que nós não possamos orar, rezar a imagens nenhumas. Isso é a primeira coisa, que a palavra de Deus nos ensina, que é contra a sua vontade, é contra o seu grado, que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. E quando nós, quando nós se ajoelhamos, quando nós se assentamos, quando nós se pomos em pé, em frente de uma imagem, seja ela qual for, nós estamos virando as costas a Deus. Isso não é isso é o que a Bíblia ensina. E nós, em ensinos bíblicos, por muitas vezes, nós vamos buscar esta parte e durante os nossos serviços como este, também chega o dia, a semana, que nós vamos falar, como eu já disse, nós vamos falar em Maria e a importância de Maria. Mas Maria tem que ser conhecida por quem ela era. Não é porque as pessoas a fizeram. Como aquela coisa que eu contei agora há pouco tempo. Se a gente diz uma coisa de Maria, Maria é esta, Maria é aquela, Maria... Mas não é. Maria não é aquela. Maria está na Bíblia. A verdadeira Maria está na Bíblia. E a Maria falsa está na religião. Por causa disso é que é muito importante em nós conhecer, e não só, como diz Jesus, não é só receber aquele que eu enviei, que aquele que eu enviei, aquele que eu receber, recebe a mim. E como é que nós sabemos se aquele que ele enviou é aquele que nós escutamos? É aquele que tem a Bíblia Sagrada por testemunha. Em todos os ensinos, por exemplo, como eu ensino a Bíblia, como eu faço a pregação da palavra de Deus, além de eu ter os meus documentos todos, pelo que o mundo precisa, ali naquela parede, pastor, para casar, para funerais, para isto, para aquilo, isso é tudo coisas que têm que ser legal. Temos que tirar cursos, temos que tirar isto, fazer aquilo, mas isto não tem nada para Deus. Deus não mandou ninguém ao seminário, ninguém à escola. Deus só convida aqueles que têm fé. Qualquer um de vocês pode pregar a palavra de Deus, porque todos vocês são convidados por Deus. Segundo a Bíblia,
para ser pregadores da sua palavra, para ser testemunhas de Jesus Cristo para os vossos irmãos e vossas irmãs. Por causa disso é muito, muito importante. Só à vontade que nós podemos ver que, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus estava ligando esta importância de ligação decorrente do Pai, que enviou Jesus Cristo, e Jesus que envia os pregadores da sua palavra, se são todos do mesmo acordo com a Bíblia Sagrada. Jesus não mudou o Velho Testamento, Jesus confirmou que o Velho Testamento que era a verdadeira palavra de Deus, e também o segundo, que é o Novo Testamento, continua a ser a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus vivo. Ele veio ao mundo para que a gente reconhecesse quem Deus era. Por causa disso é que nós falámos a semana passada, Jesus disse, eu e o Pai somos um. E nós em Deus somos um também. Nós temos um corpo, com muitos membros, além que os membros são diferentes e cada um tem o seu chamado. Não é dizer que nós somos todos iguais. O dedo da mindinha é o dedo polegada, mas eu nunca acordei da manhã que o dedo da mindinha estivesse chorando e dissesse, oh António, eu tenho tanta pena. Eu tenho tanta pena de não ser o dedo polegado. Nunca aconteceu. A minha perna esquerda nunca foi invejosa da perna direita. O olho esquerdo e o olho direito nunca foram invejosos um do outro, até eles olham para a mesma direção. A boca não tem inveja dos olhos, o nariz não tem inveja da boca. Dá para entender que o corpo de Cristo, que é completamente igual ao nosso corpo humano, quando a mão direita faz uma coisa, a esquerda ajuda. E assim nós também devemos ajudar os nossos irmãos, porque nós somos membros do mesmo corpo, o corpo de Jesus Cristo na Terra. E não é só em crer, mas em pôr à prática. A vontade de Deus é trazer salvação. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Deus nos ama e quer o melhor para nós. A sua vontade é boa e é perfeita. Pela vontade de Deus, Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna a todo aquele que crê. Se nós não cremos em Jesus Cristo, irmãos e irmãs, nada disto nos serve. Mas se você crê em Jesus Cristo e quer conhecer mais quem é Deus e quer que Deus trabalhe mais na sua vida, você tem que ler a sua Bíblia, você tem que ouvir a pregação da palavra de Deus e você tem que deixar os costumes e as tradições que não são de Deus, que são do mundo, para que não haja essa mistura. Porque, de verdade, vocês podem ver por si próprios. Eu vou dar-vos uma receita. Vocês metem óleo, azeite e água numa mistura, não se dá uma com a outra. É a mesma coisa. A religião e Deus, nada. Não houve nada que Jesus lutasse máscara contra as religiões. E hoje Jesus diz, segue-me. Não é para seguir uma organização, segue a religião. Este lugar aqui é um lugar de encontro, onde nós sentamos, muitas vezes, tem uma mesa ali atrás grande, nós sentamos de roda da mesa, às vezes 2 pessoas, 3 pessoas, às vezes 6 pessoas, depende, mas nós sentamos ali, cada um temos a nossa Bíblia, nós lemos parte da Bíblia, nós falamos sobre o que nós lemos da Bíblia, o que é que nós entendemos da Bíblia, e depois há aquelas perguntas que eu também não sei por muitas vezes, mas tenho que estudar para depois trazer em documentos e nas páginas de papel para eles poderem ler e ver. Às vezes nós podemos ver também vídeos, coisas assim para nos ensinar o que é a palavra de Deus, porque é isso que nós precisamos. Aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade. Se não queres fazer a vontade de Deus, tu não amas a Deus, tu não és seguidor de Jesus Cristo, mas aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade. Devemos orar a Deus pedindo que Ele nos ensine a sua vontade. E para Deus, como eu disse há pouco tempo, rezar a Deus, ensina-me a tua vontade, para que a gente possa compreender. A vontade de Deus é que vivemos de uma maneira santa, fazendo o bem e sendo gratos. Quem faz a vontade de Deus é abençoado. Irmãos e irmãs, espero que este serviço vos tenha servido de uma lição para vós, para aliviar o vosso coração, o vosso medo, e para que não fiques pensando que as pessoas que morreram, que acabou. Isto é temporário, mas há uma coisa que é permanente, que é a vida eterna.
Mas nesta vida temporária que nós vivemos, a Bíblia diz que nós escolhemos o caminho que nós seguimos. Se nós amamos a Deus, se nós seguimos Jesus Cristo, nós vamos tentar a fazer o que Jesus nos ensina. Se é uma coisa que Jesus disse que é contra a vontade de Deus, nós não devemos de fazer. E tudo o que Jesus diz que é a vontade do Pai do céu, nós devemos tentar em fazê-lo. Ainda que nós vamos cair. Nenhum de nós somos perfeitos. Eu, como tu, sou pecador. Eu, como tu, erro por muitas vezes. E eu, como tu, vou para o Pai pedir perdão e também agradecer pelas coisas que eu tenho, pelas coisas que Deus pôs na minha vida. Uma coisa que nunca me esquece, além de andar descalço, viver numa casa sem quarto de banho, viver numa casa sem água encanada, viver numa casa sem televisão, sem rádio, mas uma casa rica de amor. E era tão rica na minha juventude, que além de nada ter material, mas tinha tudo o que eu queria. O amor de meus pais e meus irmãos, sentar à mesa, comer por muitas vezes pão e qualquer coisa. Mas uma coisa que nunca faltou foi o amor e o respeito. Da idade que eu tenho, depois de meus pais falecerem por algum tempo, ainda todos os dias eu agradeço a Deus pelos pais que Ele me deu e pela família que eu tenho. Nunca olhes para o pior de cada pessoa, membro da tua família, mas olha para o melhor. Porque é assim que Deus olha para nós. Deus não olha para as nossas faltas, mas Deus olha para a nossa fé e para a nossa confiança. Eu vou-vos deixar um exemplo nesses outros minutos para que você pense o que é um pai. O Pai do céu é igual ao Pai da terra, em muitas maneiras. Mas neste exemplo é exatamente igual. Um pai ou uma mãe vê o seu filho ou a sua filha andar pela primeira vez, começar a dar os primeiros passos. Ainda que aquele bebê venha dando os passos na direção do seu pai e da sua mãe, mas como está só aprendendo a andar e cai e levanta-se, dá mais 2 ou 3 passos e cai novamente, levanta-se e continua a seguir para seu pai ou para a sua mãe. Quando essa criança chega junto ao seu pai ou à sua mãe, o pai e a mãe segura a criança nos seus braços e aperta e abraça e fica tanto contente que pela primeira vez o filho ou filha, ainda naquela luta de cair, continua a proteção do seu pai e da sua mãe. E o pai nunca se lembra das vezes que a criança caiu, mas tanto feliz porque ela chegou aos seus braços. A Bíblia nos diz que o nosso Pai do céu quer a mesma coisa. Quando nós estamos fixados na sua direção, muitas vezes nós vamos faltar em algumas coisas e nós vamos cair. Mas um dia também, quando nós chegar na presença do Pai, Ele não vai olhar para as vezes que nós caímos, mas Ele vai ser feliz e Ele vai nos segurar nos seus braços da mesma maneira. E a sua alegria perfeita e profunda é que nós o encontramos e nós chegamos a Ele. A Bíblia diz que todas as vezes que uma pessoa morre a morte física aqui na Terra, mas quando chega ao céu, que há uma festa, uma celebração. Faz para que aquela celebração seja também a tua. Para que um dia que partes desse corpo humano, encontres as portas da salvação. É essa a nossa missão. É esse o nosso chamado. Para seguir aquele que abre as portas internas, que é Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, os meus agradecimentos para todos vós que me escutar, para todos que são mães. No próximo domingo é dia de mães, nós temos filhos que vão estar ausentes por motivo das coisas que estão acontecendo. Outros também que têm as suas mães distantes, em outros países.
Mas muitas das mães que estão presentes, que não recebem visitas dos seus filhos por ódio, orgulho, pensa duas vezes, porque mãe há só uma. Honra teu pai e mãe. Quem não honra pai e mãe não segue a Deus. Este dia de mães faz para que todos os dias seja especial. Há comunicação, telefones, há sempre uma maneira que nós podemos falar com a nossa mãe, enquanto ela está neste mundo. Ela espera uma chamada, uma visita, um abraço. E o maior presente que tu podes dar à tua mãe é aquele presente que diz: eu te amo e te agradeço por tudo o que fizeste para mim. Irmãos e irmãs, para todas as mães, para todas as avós, para todas as madrinhas, irmãs e para todas as mulheres, como um amigo meu costumava dizer, António, se não fosse para as mulheres, a gente não tinha nascido. Só nós celebramos o dia de mães, como nós celebramos também o dia de pais, mas para que seja um dia feliz para todas as mães e que todas as mães sintem o calor e o amor de seus filhos e filhas. Domingo estarei aqui às 11 horas para inglês. Na próxima terça-feira novamente voltarei para português. Até lá, fiquem sempre bem. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. E para que o amor de Deus brilhe no vosso coração. E para que vocês tenham um desejo em conhecer quem Deus é. Porque Deus é maravilhoso. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Salvador. Na verdade, Deus é tudo para todos. Até à próxima. Fique bem.